Federici Gomes e hoje, no dia 26/5/2020, nós vamos estudar os embargos de terceiro, que é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Eu informo a todos os presentes na nossa web aula que vocês estão sendo gravados e que esta videoaula ela vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube para aqueles que não puderam estar presentes na nossa aula de hoje. Então vamos a ele. Quando nós falamos de embargo de terceiro, os embargos de terceiro eles têm uma previsão normativa a partir dos artigos 674 e seguintes do CPC de 2015. Ele aparece, obviamente, como eu acabei de dizer para vocês, como um procedimento especial de jurisdição contenciosa, em que um terceiro que não é parte no processo ele se opõe a um ato de apreensão judicial injusta de um bem de sua propriedade ou mesmo de sua posse, que esteja na sua posse. É uma ação muito importante, porque ela se aplica tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução, e ela também se aplica claramente em casos de tutela provisória, de urgência cautelar ou mesmo antecipatória, quando essa decisão judicial produzir efeitos sobre patrimônio, bens, direitos de pessoas que não são parte dentro da demanda. Então, nós estamos falando que o mais normal, o mais comum que a gente vê é a utilização de embargos de terceiro dentro do processo de execução, seja no cumprimento de sentença, seja na execução autônoma, porque lá, normalmente, nós temos a penhora executiva. E essa penhora executiva, ela na sua essência, um ato de constrição judicial, um ato de apreensão judicial do patrimônio e vinculação desse patrimônio ao processo de execução. Por outro lado, quando nós falamos de processo de execução, isso não quer dizer que não existam outras hipóteses de apreensão judicial justa. Então, eu já vi casos de embargo de terceiro em ações reivindicatórias de propriedade, em ações possessórias, propriamente dita, é muito comum também, é um pouco menos comum do que no caso de execução, mas pode acontecer também. E aí, de maneira mais rara, eu já vi embargo de terceiro em ações divisórias e já vi também embargo de terceiro em ações em processo de inventário e partilha. Então, só vocês terem uma ideia de que embargo de terceiro não é um processo simplesmente uma forma de oposição ao processo de execução. Eu gosto de falar para vocês o seguinte, que os embargos de terceiro não é, propriamente dita, uma ação possessória. Porque a possessória mista são as possessórias genuínas são aquelas possessórias que a gente classifica como interditos possessórios, que seriam, então, a reintegração de posse, a manutenção de posse e ainda um interdito proibitório. Mas eu adianto para vocês que o procedimento dos embargos de terceiro é muito, mas muito parecido mesmo o procedimento especial das ações possessórias genuínas. Eu mostro e falo para vocês que, às vezes, o embargo de terceiro, ele protege a posse, e quando ele protege a posse, ele não se torna uma ação possessória, ele continua sendo embargo de terceiro, tá claro? E mesmo sendo, nessa hipótese, que ele tutela a posse daquele terceiro que não é parte no processo, nós temos necessariamente uma ideia de que os embargos de terceiro, eles continuam sendo procedimento especial e não se tornam ação possessória. Dito isso, senhores, eu gosto de falar para vocês que para o cabimento de embargo de terceiro, e eu volto a falar que essa ação nem é uma ação, mas esse procedimento especial é extremamente importante, porque ele é de cobrança reiterada no exame de ordem. É muito comum cobrarem embargos de terceiro no exame de ordem, seja para elaborar a petição, sejam questões relacionadas, questões prático-profissionais
no exame de ordem, na segunda fase do exame de ordem, em que eles cobram esse procedimento especial. Então, entre os procedimentos especiais, eu posso até falar para vocês que ele seria um procedimento especial dos mais importantes, né, em nível de ação de consignação e pagamento e também a nível da ação monitória. Então, nós estamos falando que seriam aqueles procedimentos especiais que vocês têm que saber obrigatoriamente. Os requisitos para os embargos de terceiros são 4. Né? Então, nós temos 4 requisitos para embargos de terceiro. 4 requisitos para esse embargo de terceiro. Né? Então, dentro desses 4 requisitos, nós temos uma previsão desses requisitos em vários artigos, para todos os efeitos, seria no artigo 674 e no artigo 675. Então, seriam esses 2 artigos que prevêem esses requisitos. E, a partir desses requisitos, nós vamos começar a explicitá-los da seguinte forma. O primeiro requisito que eu já ensinei para vocês em aula presencial é a condição de terceiro. Quando nós falamos de condição de terceiro, nós estamos falando claramente que a condição de terceiro envolve uma pessoa que não é parte dentro do processo do pedido principal, né? Não é parte do pedido principal. E ele não é parte no pedido principal porque, se ele fosse parte, a constrição judicial não seria injusta, seria necessariamente uma constrição ou uma apreensão judicial sobre bens de uma pessoa que é parte no processo. Relembro quem são partes, quem são sujeitos processuais. Nós temos autor, autores, no caso de litisconsórcio, nós temos réu, réus, no caso de litisconsórcio passivo. Nós temos ainda os assistentes. Nós temos ainda os opoentes, que é a próxima temática da nossa aula de hoje, né? Nós temos, além dos opoentes, nós temos aqueles casos de intervenção de terceiros. O litis denunciado, o chamado ao processo, né? Além desses 2 casos, nós teríamos o sócio na desconsideração de personalidade jurídica, né? E isso quando a desconsideração é direta, e porque se ela for inversa, aí vai ser o quê? A sociedade na desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, se houve o procedimento, o incidente processual de desconsideração, o sócio tornou-se parte no processo, tá claro? E aí a grande discussão ocorre quando um réu argui a sua ilegitimidade dentro do pedido principal e o juiz rejeita aquela ilegitimidade passiva e fala que ele, de fato, é parte dentro do processo. Nesse caso, ele não tem mais a legitimidade para opor embargo de terceiro, porque se ele fizer isso, esses embargos vão ser automaticamente o quê? Julgados improcedentes, porque ele tem a condição de terceiro. O que eu estou mostrando aqui para vocês, com requisitos dos embargos, é o que nós chamamos de requisitos materiais dos embargos, né? Porque a ausência de um desses requisitos materiais vai ensejar o quê? A improcedência do pedido do autor, tá? A partir, não de uma teoria da asserção, mas de uma aderência do direito material ao procedimento especial. Então, dentro da condição de terceiro, nós temos vários elementos constitutivos, né? Então, vamos lá. Primeiro deles, o parágrafo 2º do artigo 674 apresenta as hipóteses de terceiro, né, de condição de terceiro. Então, entre essas condições, nós temos, primeiro, o cônjuge ou o companheiro para a defesa de sua meação. O que é a meação? Vocês ainda vão estudar em direito de família, né? Mas meação seria os 50% do patrimônio de um dos cônjuges, quando o patrimônio foi adquirido na constância da união, e a obrigação do outro cônjuge, ela não é comunicável. Então, se a dívida não é comunicável, e aqueles casos de dívida incomunicável seria aval sem outorga, uxória e ainda, ou marital,
e ainda nós temos por ato ilícito, obrigações derivadas de ato ilícito, então o cônjuge pode defender a sua ameação. Então vamos bate na madeira, que a esposa, dirigindo o carro dela, que está em nome dela, ela atropela uma pessoa. Se isso acontecer, tá, essa pessoa vai ajuizar uma ação de indenização em face dela. E para que essa pessoa, se ela por acaso ganhar a ação, porque ela foi considerada responsável por esse acidente, isso significa que essa pessoa, essa vítima do acidente, só vai poder penhorar os bens que a ela pertencem. E se tiver bem adquirido durante o casamento, tá? 50% desse bem é dela e os outros 50% são meus, porque nós somos casados no regime da comunhão parcial de bens, tá claro? Então, se por acaso o credor dessa indenização ajuizar uma execução e penhorar a integralidade do bem, eu vou poder ajuizar o embate terceiro para levantar a penhora sobre 50% do bem, tá? Ou para que ele, de fato, nomeie a penhora algum bem que seja exclusivamente dela, tá? Permitindo, então, necessariamente a penhora integral do valor do bem exclusivo dela, que a gente chama de patrimônio particular. Dito isso, nós temos outro elemento, né, que é derivado da fraude à execução. Então, além desse caso, nós temos a fraude à execução. É uma temática também que vocês vão aprender em Processo Civil 3, mas como estou aqui falando para vocês, eu vou ensinar já de uma vez o que seria a fraude à execução. A fraude à execução, se não me falha, está no artigo 792 do Código de Processo Civil, né? E quando a gente fala de fraude à execução, a gente tem vários elementos constitutivos da fraude à execução. O primeiro deles, e o mais normal de todos, ocorre quando havia um processo capaz de reduzir a insolvência do devedor. E ele vai alienando bens após a citação válida nesse processo. Seja processo de execução, seja processo de conhecimento, tá? Alguns falam, inclusive, que pode ser, inclusive, depois da citação na tutela provisória de urgência, tá? Então, se houve tutela provisória de urgência, então, ainda assim, já cabe, né, essa alegação, ou essa verificação de fraude à execução. Nós temos ainda que a fraude à execução, ela dispensa a ação autônoma para ser declarada, e ela pode ser declarada dentro do processo de execução por meio de decisão interlocutória. E uma vez proferida a decisão interlocutória, né, que declara a fraude à execução, o juiz já determina a penhora sobre esse bem. Não é só na execução, tá, gente? Poderia ser em ações reais também. Se tem uma ação reivindicatória tramitando, essa ação reivindicatória, após a citação válida, se o réu vende o bem para outra pessoa, isso seria uma alienação, fraude à execução. E, havendo fraude à execução, né, nós temos que isso. Uma vez, é até complicada essa definição, porque eu vejo um erro no próprio artigo 792, porque no artigo 792, lá fala o seguinte, olha aqui, o parágrafo 4º do artigo 792. Ele fala que antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, tá? Ele deve intimar o terceiro adquirente para, se quiser, opor embargo terceiro. Agora, gente, muita atenção nisso. Na prática, não é essa ordem que se faz, tá? Primeiro, o juiz declara a fraude e, depois de declarada a fraude e lançada a averbação da na matrícula do imóvel, aí sim ele intima o terceiro adquirente sobre a declaração de fraude, para evitar nova alienação do bem a outro terceiro adquirente. Nós temos súmulas do STJ que exigem que o ato constritivo seja averbado na matrícula do imóvel ou no renavan do veículo, para que de fato se caracterize a fraude à execução, tá? Mas existem casos em que o exequente pode provar a existência de fraude por outros meios de prova, né? Então, ele tem que analisar isso dentro dos embargos de terceiro. E isso é uma matéria extremamente litigiosa
e isso envolve o mérito dos embargos de terceiro. Se por acaso o juiz verificar que o terceiro é adquirente de boa-fé e ele não tinha ciência do processo de execução antes da alienação do bem, isso vai ensejar o quê? A procedência do pedido nos embargos de terceiro. E havendo a procedência do pedido, vai automaticamente ocorrer o levantamento da penhora. E aí o terceiro vai ficar com seu bem, normalmente, e o credor vai ter que promover e encontrar outros bens passíveis de penhora do executado. Então, atenção com relação à fraude de execução. Outro elemento importante, dentro do artigo 634 do Código de Processo Civil, é aquele caso do inciso 3, né? Que eu já mencionei aqui para vocês, aquele que sofre por força de desconsideração de personalidade jurídica, constrição sobre seus bens. Então, muita atenção. Se houve um incidente dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, que é um incidente de desconsideração, seja no processo de cumprimento de sentença, seja na execução autônoma ou ainda na petição inicial do processo de conhecimento, tá? Não vai caber embargos de terceiro porque foi respeitado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica direta ou indireta. No entanto, o inciso 3º do artigo 674, parágrafo 2º, fala claramente que quem sofre constrição judicial de seus por força de desconsideração de personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte, então atenção, só tem a condição de terceiro o sócio que não participou no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Tá? Se ele não participou, aí sim nós temos claramente o quê? A possibilidade dele opor embargo de terceiro. E, finalmente, nós temos ainda o próximo caso, que é o caso muito comum de embargo de terceiro, que é aquele caso de credor com garantia real sobre bem, que a gente chama de uma garantia hipotecária sobre o bem. Então, vamos imaginar que o professor Magno compra um apartamento, esse apartamento ele não tem o dinheiro inteiro para quitar o apartamento de plano, então ele financia o apartamento. E quando ele financia esse apartamento, né, automaticamente nós temos que vai ser lançada na matrícula do imóvel ou uma ação fiduciária em garantia sobre o bem imóvel, ou vai ser lançada uma hipoteca. Né? Então, em ambos os casos, nós estamos falando de garantia real, né? Porque o próprio bem é garantidor do valor da dívida. Se não houver o pagamento da dívida, então, automaticamente, nós temos, né, a incidência dessa garantia real. Então, dito isso, eu volto a falar para vocês que, se por acaso eu estou devendo dinheiro na praça e eles ajuizam uma execução em face da minha pessoa e o credor determina a penhora, o bem hipotecado, na hora que esse bem é penhorado, o juiz tem, dentro do processo de execução, que determinar a intimação do credor hipotecário sobre a penhora. E o credor vai fazer uma análise matemática. Se eu estiver devendo mais do que eu paguei, ele vai automaticamente chegar e falar, olha, não, eu não concordo, porque ainda eu sou credor privilegiado, eu tenho direito de ficar com esse bem. Então, esse bem não vai à asta pública, não vai a leilão público judicial, né, porque ele vai garantir primeiro o meu crédito e depois de outras pessoas. Agora, se por acaso nós tivermos lá, dentro desse processo judicial, um imóvel de R$500 mil, que eu já tenho pago 400 mil e falta só 100 mil, e eu tenho uma dívida de 200 mil, é possível, com a expropriação desse bem, pagar primeiro a Caixa Econômica, ela receba os seus 100 mil, automaticamente faça a extinção da hipoteca, que vocês estão estudando agora em direitos reais, e depois, né, pague o credor com os outros 200 mil. E ainda vai sobrar dinheiro. Né? Vai sobrar dinheiro, porque ele vai ser expropriado por 500 mil, então vai ter lá 100 mil para a Caixa, 200 mil para o exequente, e o dinheiro que sobrar, vamos imaginar que ele tenha um decréscimo em função do leilão judicial, mais 100 mil,
o dinheiro que sobrou volta para mim, que seria aquilo que eu paguei. Tá bom, senhores? Mais ou menos essa a ideia. Eu gosto de explicar para vocês que, em caso de credor hipotecário, existe uma delimitação de matéria de defesa nos embargos. Então, a pessoa que sofre os embargos, né, isso que é o embargado dentro do processo de embargo de terceiro, ele não vai poder alegar qualquer matéria, ele só vai poder alegar as matérias previstas no artigo, deixa eu ver lá, isso, 680. Então, eu tenho delimitação de matérias de defesa, no caso, nos embargos de terceiro, quando existe garantia real. E essas matérias estão previstas no artigo 680 do CPC. Nos outros casos, eu não tenho delimitação de matéria de defesa. Tá bom, gente? E agora eu vou mostrar para vocês os demais requisitos. E essa é a condição de terceiro, é uma parte ampla da matéria, e a partir dessa parte ampla da matéria, nós vamos para os outros atributos, né? O próximo requisito, ou o segundo requisito, ele está previsto no próprio artigo 674. E o segundo requisito é o que a gente fala de ameaça ou constrição. Ameaça ou constrição judicial injusta sobre bem de terceiro, tá bom? Então, eu já falei para vocês quais são os casos de constrição judicial. Então, vamos lá, nós já falamos de ações reais, né, que seria um caso comum, né, ações ou interditos possessórios, muito comum, como constrição judicial injusta. Além das ações reais e interditos possessórios, nós temos ainda penhora executiva. Posso falar ainda de arresto executivo também, como medida própria de constrição judicial injusta. Esse arresto executivo é uma medida em que o oficial de justiça, não encontrando o devedor, ele arresta bens do devedor em função da sua suspeita de ocultação e devolve ao juiz para proceder à citação por edital do próprio devedor, tá? Nós temos o arresto cautelar como uma modalidade típica de tutela provisória de urgência cautelar do artigo 301 do CPC. E aí nós temos processos de inventário, que eu já falei para vocês, e outras medidas. Então, quando a gente fala no artigo 674, caput, cabeça, do CPC, que pode ser qualquer ato judicial de constrição, nós estamos vendo o quê? Um rol enunciativo de constrições judiciais ou de apreensão judicial injusta. Tá? Então, podem ser essas vistas aqui e muitas outras, desde que, de fato, né, você tenha o primeiro requisito acumulado com o segundo, a condição de terceiro e mais a apreensão judicial injusta. Terceiro requisito é a propriedade ou a posse do bem constritado judicialmente, pertencente ao terceiro. Então, quando a gente fala de terceiro, o terceiro pode ser proprietário ou possuidor, né? Então, ao falarmos desse proprietário ou possuidor, nós estamos falando, então, que cabe embaixo de terceiro para de posse. E tem inúmeras súmulas aqui que eu não vou nem citar para vocês, mas são várias. Súmula 303 do STJ, tem súmula 198 do STJ, tem súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, todas essas súmulas defendem a posse, inclusive se a posse não estiver averbada no cartório de registro de imóveis. Eu não preciso que a promessa de
venda esteja averbada. Tá? Eu já tenho direito de posse, eu tenho direito de ter tutela dessa posse por meio de embargo de terceiro. E por isso a confusão de alguns doutrinadores sobre a natureza jurídica dos embargos de terceiro. Ou seja, se ele seria uma ação possessória genuína. E não é, tá claro, senhores? Apesar de defender a posse. No máximo que você pode caracterizar os embargos de terceiro é que ele teria uma característica de possessória mista. E essa possessória mista, ele pode, de fato, defender a posse, mas ele não se torna uma possessória genuína, como eu já falei para vocês hoje aqui. Além disso, nós falamos que o proprietário, pelo menos de bens imóveis, é aquele que registra, que tem seu nome lançado na matrícula do imóvel como proprietário. E ao ter esse nome lançado na matrícula do imóvel como proprietário, nós temos necessariamente o quê? A possibilidade dele ajuizar o embargo de terceiro. Tudo bem, gente. Mais uma característica importante é que o credor fiduciário, né? Então, ou seja, nós estamos falando de credor fiduciário, ele também tem a condição de proprietário, tá? E aí vocês têm que saber o seguinte, vocês vão estudar ainda processo de execução, mas na penhora de bens alienados fiduciariamente, o credor não pode penhorar o bem propriamente dito. Se ele fizer isso, vai cair o embargo de terceiro. Mas ele pode solicitar a penhora do crédito devedor fiduciário. Então, por exemplo, imaginemos que eu compre um imóvel e ao invés de fazer hipoteca, eu faço o quê? Um contrato de alienação fiduciária e imobiliária. E havendo essa alienação fiduciária e imobiliária, nós temos que, necessariamente, um exequente que venha pleitear um débito em face do professor Mário, ele vai poder penhorar o meu crédito junto à instituição financeira que é considerada como uma proprietária do imóvel. Porque na alienação fiduciária não ocorre a transferência do domínio, né? O que envolve é o quê? É o reconhecimento de direitos creditícios sobre aquele imóvel até que haja o registro do cancelamento do contrato de alienação fiduciária junto à matrícula do imóvel. E, finalmente, nós temos o último caso. Né? Então, peraí. Essas hipóteses de proprietário e credor estão expressamente arroladas no parágrafo 1º do artigo 674. E, finalmente, o quarto requisito é o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Quarto requisito. Todos os requisitos são cumulados. Faltou um, minha gente, morreu. Não vou entrar no mérito da discussão doutrinária sobre a natureza desse prazo. Alguns vão falar, o Humberto Teodoro vai falar que é preclusivo, né? Outros vão falar ainda de decadência, outros vão falar de prescrição, né? Então, Marinoni também gosta da preclusão nessa matéria de embargos. Só que nós não estamos falando de preclusão para ato processual, nós estamos falando de perda do direito de prática, de ação propriamente dita, que é a ação dos embargos de terceiro. Então, não vou entrar no mérito, mas para mim, pessoalmente, é um prazo decadencial. Não é um decadencial híbrido, né? Mas eu vejo ele como um prazo decadencial de embargo de terceiro. E eu falo isso para vocês porque eu não vejo a possibilidade de prorrogação desse prazo, não vejo possibilidade de suspensão. Né? Então, o que nós temos é um prazo previsto na lei para o ajuizamento dos embargos. E dito isso, nós temos claramente o seguinte, dentro dos embargos de terceiro, que os embargos eles devem ser ajuizados no prazo do artigo 675 do CPC. Esse prazo, né, já falei para vocês que para mim é decadencial, né, eles são, primeiro, se você opõe embargos em processo de conhecimento, o que a gente chama de processo de conhecimento? Volta lá em cima no chat. Né? Eu tenho um rol enunciativo de processo. Né? Então, eu tenho ações reais, interditos possessórios,
eu tenho ainda resto cautelar, inventário, né, divisórias, demarcatórias. Então, eu tenho inúmeras possibilidades de ajuizar embargo de terceiro. Se eu ajuizo ele no processo de conhecimento, eu tenho que o prazo dos embargos de terceiro é até o trânsito em julgado da decisão. Inclusive, ano passado, eu fiz um embargo de terceiro, né? E o embargo de terceiro, o processo estava no STJ, tinha decisão monocrática de relator, ministro relator de STJ, julgando o caso lá e determinando a apreensão judicial injusta, era uma ação reivindicatória. E no último dia do agravo interno, que era o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator, nós ajuizamos o embargo de terceiro. No último dia, tá? Então, o embargo de terceiro foi ajuizado no primeiro grau de jurisdição, o juiz de primeiro grau tinha que oficiar o ministro relator do STJ, informando a oposição dos embargos de terceiro, mas ele é ajuizado em primeiro grau, porque ele é um processo de primeiro grau, e mesmo que o processo esteja em fase recursal, em segundo grau ou mesmo perante os tribunais superiores. Então, isso é essencial. Além disso, o que mais que eu vou falar para vocês aqui dos embargos de terceiro? Se for em processo de execução, e aí quando eu falo de processo de execução, leia-se execução autônoma de título executivo extrajudicial ou em cumprimento de sentença, ou em cumprimento de sentença, esses embargos de terceiro têm um prazo bastante peculiar, não é isso? Que é até 5 dias depois da adjudicação, da alienação ou da arrematação, mas sempre antes da expedição da respectiva carta. E eu vou colocar esse prazo aqui para vocês, tá? Por quê? Eu vou demonstrar isso da seguinte forma. Quando a gente fala de adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, nós estamos falando das espécies de expropriação do bem. O que é uma expropriação do bem? As expropriações, se não me falha a memória, estão no artigo 825 do CPC, né? E esse artigo 825 do CPC, que é uma matéria de execução, ele prevê que a expropriação pode ser a adjudicação, a alienação, a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e outros. Então, quando a gente fala de expropriação, a expropriação dava até para escrever um livro inteiro, eu já vi um livro de 500 páginas só sobre expropriação, mas a expropriação é considerada como uma atividade fungível, né, em que o Poder Judiciário substitui o devedor dentro de um processo e ele transfere a propriedade do bem, que era do executado, do devedor, do processo de execução, para outra pessoa. Então, se essa transferência se dá a favor do exequente, então ela se dá por meio de adjudicação. Se essa transferência se dá por alienação por iniciativa particular, ela se transfere para quem compra um imóvel perante o mercado imobiliário normal, né? E ela se dá por arrematação, ela se transfere para a pessoa que tem maior lance no leilão judicial. Então, aquele que dá o maior lance e o juiz homologa esse lance, ele é chamado de arrematante. E ele deposita o valor integral da venda em juízo. Tá claro, senhores? Em juízo. Então, essas são as espécies de expropriação. E pelas espécies de expropriação, nós temos claramente o seguinte, muitíssima atenção. Lá no artigo 675, na hora que teve a expropriação, seja a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou mesmo a arrematação, o juiz vai expedir, tá? Vai expedir uma carta de arrematação ou uma carta de expropriação. Pode ser uma carta de cada uma, carta de adjudicação, carta de alienação e carta de arrematação. E essa carta é o documento hábil para fazer o registro perante o cartório de imóveis. Tá claro, gente?
esse documento que vai transferir o imóvel do nome do devedor para o nome do adquirente, tá? Do adquirente. Então, essa carta de adjudicação, se ela foi expedida, acabou. Não há mais possibilidade de alteração e de ajuizamento dos embargos de terceiro. Tá claro, senhores? Então, Clara, quando a gente fala de adjudicação, a adjudicação é a transferência do domínio do bem penhorado a favor do próprio exequente, tá? E eu vou te falar que a adjudicação propriamente dita tem artigos no Código de Processo Civil e eu vou falar para vocês quais são os artigos da adjudicação, que é o artigo 876 até o artigo 878. Então, se vocês quiserem aprofundar, ele vai estar no artigo 876 até o artigo 878. CPC. Tudo bem? Então, ele transfere a propriedade do devedor para o próprio credor, que é o exequente. Isso é adjudicação de bens. Tá? Cuidado, que é diferente de carta de adjudicação expedida dentro de inventário, que ela ocorre quando nós temos apenas um único herdeiro dentro do processo de inventário. Se há um único herdeiro, não tem que se proferir decisão de partilha, só se faz um inventário, obviamente, né? Então, ele fica bem simples, bem mais fácil de fazer um inventário. Então, dito isso, senhores, nós estamos no artigo 675. Agora nós vamos terminar o processo de embargo de terceiro. E para terminar os embargos de terceiro, eu vou falar o procedimento para vocês, né? E o procedimento envolve, primeiro, a distribuição por dependência dos embargos de terceiro. O que é a distribuição por dependência? É um processo conexo àquele que ensejou a apreensão judicial. Então, nós temos uma distribuição por dependência em função de conexão. No artigo 676 do Código de Processo Civil. Tá bom? Então, atenção. Se é um processo de conhecimento, você vai distribuir por dependência aquele processo de conhecimento. Saliento que se o processo estiver em segundo grau, você distribui por dependência em primeiro grau, não em segundo. Porque a competência é do juiz de primeiro grau para conhecer e processar os embargos de terceiro. Além disso, o grande problema que está nos embargos de terceiro é quando nós temos uma distribuição de embargo de terceiro, quando há uma execução por carta precatória, tá? E aí nós temos o seguinte, que a regra geral, senhores, tá? Nos casos de constrição por carta, os embargos serão oferecidos no juízo de precado, salvo a indicação da penhora for pelo juízo deprecante, ou se o bem conscrito, não é isso? Ou se a carta precatória já tivesse sido devolvida ao juízo deprecante. Então, presta muita atenção, calma, tá? Se o juiz deprecado determina a penhora do bem deprecado, você distribui, você apensa os embargos de terceiro à carta precatória, salvo se ela foi devolvida ao juízo deprecante. Essa é a regra. Tá bom, senhores? Agora, se a penhora foi determinada pelo juízo deprecante, então é lá no juízo deprecante que os embargos devem ser distribuídos. Tudo bem? E essa é a definição do artigo 676. Quando nós falamos do artigo 677 do CPC, nós estamos falando da petição inicial de embargos de terceiro. Tá? É uma petição inicial que tem que ser preenchida com os requisitos do artigo 319, mais artigo 677 do CPC, mais os documentos do artigo 320. Tudo bem, senhores? Ó, perfeito.
É uma petição simples de fazer, né? Admite liminar, então cabe liminar específica, e aí nós temos claramente o seguinte, tá? Primeiro, na petição inicial você tem que juntar a prova da sua posse ou do domínio, e ainda é obrigatório juntar rol de testemunhas sob pena de preclusão. Eu já participei de vários embargos, nunca vi o juiz declarar preclusão, mas se vocês pegarem um juiz mais formalista, ele pode declarar preclusão porque não foi apresentado o rol de testemunhas na petição inicial. Tá bom, senhores do terceiro? E, obviamente, você tem que juntar provas materiais de posse ou a matrícula do imóvel, se você for o proprietário. Seguindo, nós temos ainda, muitíssima atenção, que o réu dos embargos, a gente chama de embargado, vou pôr entre aspas e entre vírgulas aqui, né, entre parênteses, réu, que é o embargado, em regra geral, é o exequente ou o beneficiário do ato constritivo, tá? Em regra geral é só ele, mas pode haver litisconsórcio, tá? Com o executado, se a indicação do bem a penhora partir dele. Tá bom, senhores? Em regra geral, a citação é feita na pessoa do advogado do exequente, claro, senhores, ou da parte no processo de conhecimento, salvo quando ele não tiver advogado constituído. E aí, nesse caso, a citação será pessoal. Tá claro? E essas são as previsões do artigo 677. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala procedimento, o procedimento dos embargos de terceiro está previsto nos artigos, muitíssima atenção, senhores, artigos 677, parágrafo 1º, além dele, 678, e seguintes, que vai até o 681, que prevê a sentença final do desembarque terceiro. O procedimento especial de desembarque terceiro é idêntico, quase idêntico, né? Mais simplificado, mas é muito parecido com o procedimento especial de ações possessórias de força nova. A juíza da petição inicial, o juiz pode deferir a liminar de efeito suspensivo do ato constritivo, com ou sem audiência de justificação, e uma vez proferida essa liminar, não é isso? Ele vai determinar a citação do embargado para responder, né? E depois dessa citação na pessoa do seu advogado, ele vai ter um prazo de 15 dias para contestar o embargo de terceiro. Relembro a vocês que a contestação, quando os embargos é de garantia real, o embargado só pode alegar que o devedor comum é insolvente, ou seja, o valor da dívida é superior, os valores da sua dívida são muito superiores ao valor do patrimônio. Nós vamos falar que o título que prevê a garantia real é nula e não obriga a terceiro, e ainda que a coisa dada em garantia é diferente daquela coisa que foi penhorada. Então, nós temos uma delimitação de defesa. E ainda, eu vou mostrar mais para vocês. Eu ainda vou falar que, em se tratando da liminar, a liminar está prevista no artigo 678. E depois da contestação, senhores, depois da contestação, né, o procedimento recai no comum. Tá claro, gente? Eu falo a vocês que, havendo a liminar
ainda é possível a contracautela para a efetivação do efeito suspensivo, salvo se o embargante for hipossuficiente. Tá claro, senhores? For hipossuficiente. Então, nesse caso, não seria mais possível. E aí, depois da contestação, da réplica, da decisão de saneamento, com ampla possibilidade de produção de provas em contraditório e ampla defesa, então pode ter perícia, tá? Mas não é comum. E pode ter audiência de instrução, em regra geral, é comum quando se trata, muita atenção, senhores, quando se trata de terceiro de possuidor. Aí, depois das alegações finais, aí o juiz profere sentença. E essa sentença, ela é constitutiva negativa, porque ela determina, se for de procedência do pedido, ela é constitutiva negativa, porque ela vai levantar o ato de constrição judicial, e ainda é autoexecutiva, porque ela determina a manutenção ou reintegração definitiva de posse do bem a favor do embargante. Agora, de improcedência do pedido, ela é necessariamente declaratória negativa, porque reconhece a ausência do direito do embargante ao embargo de terceiro, ao levantamento do ato constritivo. E, finalmente, nós temos claramente o quê? Ela vai ser condenatória em custas e honorários advocatícios, tanto na procedência quanto na improcedência. Com relação aos recursos cabíveis, nós temos, com relação à decisão liminar que aprecia, defere ou indefere o efeito suspensivo do ato constritivo, é considerado como decisão de tutela provisória por força do artigo 1015, inciso 1, e aí ela é passível de agravo de instrumento. Com relação à decisão final, que é a sentença, que julga procedente ou improcedente do autor, obviamente ela é sentença e o recurso cabível é a apelação. Claro, senhores, Humberto Teodoro faz digressões relacionadas ao efeito em que essa apelação é recebida, tá já? Então, em alguns casos, ele entende, inclusive, que seria apenas no efeito devolutivo, autorizando o cumprimento provisório da decisão, tá claro? Então, muito cuidado com essas previsões do Humberto Teodoro, porque esse é o posicionamento dele. E ele faz uma aderência dos embargos de terceiro aos embargos à execução. Então, ele fala que seria apelável com os mesmos efeitos dos embargos à execução. Ou seja, se o exequente perde, tá, seria duplo efeito. Se o exequente ganha, seria apelável apenas no efeito devolutivo. Então, essa é uma parte bastante complicada da matéria, que está bem explicitada lá no Humberto Teodoro, para vocês. Tudo bem, minha gente? Então, nesse momento, eu vou encerrar a gravação e eu vou abrir para perguntas dos presentes, daqueles que estão presentes. Tá joia, gente?